Opa, tudo bem? De volta aqui, mais uma vez com um review de um deck. Também um dos decks que eu trouxe da CCXP. Só faltam mais um, que vai ser o da Jerry Bonnie, no próximo. E esse aqui é o Starter Deck 3D 2Y, né? 3 dias para 2 anos. Do One Piece Card Game. Também em inglês. Nesse aqui vem 14 comuns, 2 super raros e um líder. Né? Tipos de cartas, no caso. Né? Vem 17 tipos no total, esses daqui são os tipos. Tem tudo isso aqui que vocês estão vendo. Tem algumas informações aqui que eu acho que eu nunca parei para ler. Mas parando para ver aqui, são bem legalzinhas. E o deck em si é bem legal. Ele é bem legalzinho de jogar. Ele tem uma mecânica de custo. Ele trabalha alterando o custo de personagem, né? Deixando os personagens dele mais caros para você colocar coisas diferentes. Então achei bem legal. Enfim, vou deixar aqui do lado. Ele, como todo deck, vem com 10 cartas de Dom. Esse Dom normalzinho, bonita a carta, né? A traseira dela branquinha assim, eu acho muito charmoso essa questão de One Piece de ter várias cores da traseira da carta, né? Da parte de trás. É bem legal essas três cores, é uma diferenciação bonitinha que tem. Um detalhe que eu acho muito carinhoso. E daí a gente tem 51 cartas, né? Uma delas é o líder. Mais 51 cartas de jogo. Começando daí, né? Pelo líder, essa carta com fundo vermelho muito bonito. Foi nessa aqui que eu percebi o fundo vermelho. Bem legal. Que é Monkey D. Luffy, ó. Esse sleeve deixa eu ver bem o brilho, não é que nem aquele do Gear 5. Olha que brilhante, rapaz. Que legal. Monkey D. Luffy tem um efeito também. Se ele tiver um Dom Card colocado nele, todos os meus personagens ganham mais um de custo. E se eu tiver um personagem com custo de 8, ele ganha mais 1000 pontos. Isso aqui é bem legalzinho, bem divertido. Parece um efeito bem legal. Vou colocar aqui bem no canto. Esse aqui eu vou colocar aqui também. E agora vem as cartas normais, né? As cartas de jogo mesmo, as que a gente compra, embaralha. Mas eu achei legal que esse aqui também vem com estádio, que é uma carta que não tinha vindo até agora. Eu não vi muitos decks que vêm com estádio de fato, mas bem legal. Bem legal ver que alguns têm realmente. Começamos com esse Sanji. O Sanji fugindo aqui da ilha dos... Enfim, né? É muito legalzinha essa arte. Ele é 5, né? Custo 5, dá 6 pra gente. E quando você joga, se você tiver um personagem com custo de 6 ou mais, você nocauteia um personagem oponente com custo 5 ou menos. Aí, já começa essa mecânica. Tem 2 dele. 2 Nami também holográfica, olha que legal. Foca no efeito. Bom, ela é blocker, né? Então ela vira e ela se transforma na alvo do ataque. E quando você joga, se você tiver 6 cartas ou menos na sua mão e um personagem com custo 8 ou mais, você compra uma carta. Então, custo 3 eu não vejo muita dificuldade para encaixar ela. Principalmente esses decks que mexem muito com a questão de custo. Temos 4 Usops. O Usopp eu vi, ele é uma carta bem roubada nesse deck, esse Usopp gordinho. Se ele tiver um dom quando ele atacar, e eu tiver um personagem com custo 8 ou mais, eu nocauteio um personagem oponente com custo 4 ou menos. Então, ele também vai trabalhar com essa questão de custos, né? O Sop. Arte bem legal. Bem legalzinha mesmo as artes dessas cartas, cara. É muito, muito carinho. Daí temos o Jinbei. Ó, mas o Jinbei. Ativa uma vez por turno também é feito dele.
Você pega uma carta preta Straw Hat, um chapéu de palha preto ganha mais 2 até o fim do turno. Isso é bem legal, bem legal. Parece que ele vai ser uma carta bem divertida de se jogar. E mais uma vez, reforçando a questão de custo, botar seus cards para um custo alto. Esse custo, pelo que eu entendi, ele não afeta no jogar, ele afeta depois que a carta já está em campo. Então é uma coisa que você não precisa se preocupar tanto, né? Porque, vou aumentar o custo das minhas cartas, vou ter que gastar muito dom. Não, esse custo vai ser alterado já em jogo, que é bem divertido. Tony Chopper, Vanilla, né? Não tem efeito, mas olha que arte bonita do menino Chopper. Cara, bem legal. Ele é 4, 6 mil, né? Ele é, de novo, animal Straw Hat, achei muito bonitinho isso. E ele é um personagem bonitinho, cara, muito fofo. Pô, 6 mil, ele é um personagem bem forte até. 4, Nico Robin. Ela já tem um efeito que quando você joga ou quando ela ataca, se você tiver um personagem com custo de 8 ou mais, você dá para um personagem oponente menos 5 de custo durante o turno. Cara, bem legal, bem divertido, bem bonitinha. Bem legal mesmo. Se o deck trabalhar bem com isso, dá para fazer umas jogadas bem legais. O primeiro deck, inclusive, que eu fiz a review aqui, no meu primeiro vídeo nesse canal, foi um outro deck de Luffy. Ele tá aqui guardado numa caixinha aqui do meu lado. Eu guardo ele nessas caixinhas da Central. Sozinho ainda, bonitinha pra caramba. Ele trabalhava bastante com essa questão de custo também, deck preto. Então eu creio que preto vai trabalhar desse jeito. Posso estar enganado, mas creio que ele vai trabalhar com isso. 4. Aredas, não sei o nome desse cara. Quando eu posso dar rest nele, né? Virar ele. E um outro chapéu de palha preto, né? De cor preta. Ele ganha mais 2 de custo até o fim da próxima etapa do meu oponente. Então, se eu tiver um com 8 ou mais, eu compro uma carta e jogo uma carta fora. É um efeito para girar sua mão, né? Bem legal. A arte dele eu já achei bem mais fraquinha, mas bem bonitinha até. Não lembro o que esse personagem faz. Ele treina Nami, né? Mas, cara, bem bonitinho. Efeitozinho simples, mas que parece que vai ser legal de jogar. Aqui, já dedurou. Qual que é o próximo? Super! Menino Frank. Estudando aqui os registros do Vegapunk. Levando um sustinho de leve, né? Também uma carta normal. Tem um efeito de... No turno do oponente, se ele tiver um dom, e eu tiver um personagem com 6 ou mais de custo, ele não pode ser destruído por efeitos do oponente e ganha mais 2.000 de... Caramba, ele é bem versátil mesmo. Então, se ele tiver virado, ele vai levar essa porrada mais tranquilamente e ele não pode ser destruído por efeitos, o que é bem divertido. Esse sim é um personagem que eu achei bem mais roubado do que os outros. Bem mais roubado. Bom, aqui. Yo-ho-ho! Menino Brook. Menino não, né? Já tem 80 anos, maninho. Olha que legal. Brookzinho Vanilla. Custa 5, entrega 7. Legal, bem legal. 4 dele. De novo, eu acho que a maioria dos decks que tem o Luffy estão tendo essa questão de ser bem temático ao bando dele, né? Bem legal, bem legal. O Heracles, eu já vi ele. Ele vira e dá para um chapéu de palha mais 2 de custo. Até o final do próximo turno do meu oponente. Então, cara, ele é bem versátil. Vou baixar um pouquinho. Aí, tá tudo no enquadramento. Monkey D. Luffy. Personagem principal também, essa arte. Essa arte eu achei mais bonita do que essa arte aqui.
Achei muito mais legal ele treinando com o Rayleigh, né? Bem mais legal. Se eu tiver um personagem com custo de 10 ou mais, ele ganha Rush. Então ele entra já batendo. Oi, escapou da minha mão, rapaz. Você acredita? Ele custa 8 e entrega 10 mil pra gente. Então, cara, eu acho que ele vai ser uma carta bem legal de jogar. Não vi jogando ainda. Mas, cara, 10 mil já é uma carta que vai entregar pelo menos uma carta de vida do seu oponente na sua mão, né? Bom, e 4 Zoro. Zoro não pode faltar. Até agora, todos os decks que eu vi tem o Zoro. Achei isso bem legal. O Zoro é um personagem que eu gosto muito do anime. Vanilão também. Paga 6, entrega 8. Bem legal mesmo. E vamos para as cartinhas aqui de evento. Começando duas. Gangan Gyro Rifle. Ele é um counter, isso eu achei legal. Você poder jogar ele para atrapalhar. Isso aqui dá uma interação muito legal no turno do seu oponente, né? E, então, se eu tiver um personagem com 8 ou mais, até um dos meus personagens, o líder, ganha mais 3 mil durante essa batalha. Caraca! Por 1 de custo, 1 é facinho de você ter um dom sobrando, né? Você segura lá. Caraca, isso é bem roubado. E o trigger dele eu posso reciclar uma carta com custo de 2 ou menos. Tá, justo. Essa arte também é muito bonita, hein? Deixa eu ver se eu consigo. Opa, foca. Deixa eu tapar aqui um pouquinho. Olha que arte bonita, rapaz. São cenas do anime, né? Isso. Sei lá. Essa aqui eu acho que não. Eu acho, talvez, que seja de quadrinho, mangá, né? Enfim. Olha o nome dessa carta. Nossa, quem conseguir falar isso sem pegar um fôlego no meio tá de parabéns. Mas a carta em si é bem bonita também. É o Luffy, o Zoro e o Sanji dando um ataque combinado. Cara, bem legal, né? Monster Trio. O efeito main dela. Até um líder ou personagem ganha mais 3 mil durante esse turno. E depois, se eu tiver um personagem com custo de 8 ou mais, eu destruo um dos personagens com custo 2 ou menos do meu oponente. Tá, justo por 2 de preço. Tá um efeito bem legal até. E eu tenho meu bando, olha que bonitinho, menino Luffy chorando, tadinho. Vai dar tudo certo, Luffy. Fique tranquilo, menino Luffy. O main dessa carta, você compra uma carta e então um dos seus personagens ganha mais 3 de custo até o fim do próximo turno do seu oponente. Cara, que legalzinha essa carta. Nossa, uma carta bem tranquilinha de jogar, bem fácil e que dá um efeito legal. Ainda compra uma carta para te dar um bônus. E o trigger dele, eu nocauteio um personagem do meu oponente com custo de 3 ou menos. Cara, que legalzinho, carta bem versátil. E, olha, bonitona essa borda azul de um estádio. Olha, é o Thousand Sunny. Que bonito, cara. O efeito dele é simples. Todos os meus chapéus de palha da cor preta ganham mais 1 de custo. Lembrando, esse custo no campo. E on play, né? Quando joga, se o meu líder for o chapéu de palha, eu compro um card. Cara, um efeito bem tranquilo, mas todos os efeitos eles se conversam. Isso é bem legal, bem legal. Esse eu tive a chance de usar bem mais do que os outros. E o fato de todos os efeitos se conversarem entre eles é uma coisa que deixa esse deck assim perfeito, balanceadíssimo. E até o líder ele conversa bem, né? Graças à lógica do jogo, o líder conversa bem com isso. Cara, é uma coisa bem legal. Os Don Cards aqui. Um deck bem legal para quem quer. Esse daqui também não vem, né, com o bônus pack. Alguns realmente vêm com bônus pack. Por exemplo, aqui eu tenho um para fazer unboxing aqui, mas esse aqui de fato é unboxing, tá lacradinho. Vem com booster pack AP11. E tem, por exemplo, a caixinha aqui da Bonnie.
também do P11. Eles vêm com boosters. Esse não, ele não vem com booster, já para avisar se alguém for comprar. Essas caixinhas que vêm com booster, vou mostrar para vocês. Elas são mais larguinhas. Ó, essa aqui não vem, essa aqui vem. E eu vi que são mais coleções recentes, não são tão as coleções antigas. Com tudo isso em mente, achei esse deck bem mais legalzinho do que o primeiro que eu vi do Luffy, né? O do East Blue. Talvez um pouco pela questão nostalgia, por ele ter todos os chapéus de palha. Mas isso realmente, depois de abrir o deck do Gear 5, me deixou com uma pulga atrás da orelha, assim. Porque eu não achei um tema muito diversificado daí, né? Por exemplo, eu quero ter um baralho não Gear 5, né? Com as cartas do bando do Chapéu de Palha. Eu acho que esse deck é muito mais divertido do que o do Gear 5. De uma maneira que você tem os chapéus de palha, eles têm efeitos que se conversam melhor e você consegue jogar um jogo mais balanceado. Mas enfim, isso é só minha opinião. Espero que o vídeo tenha sido legal e tenha ajudado vocês.